seja bem-vindo. Estamos começando mais uma entrevista da hora. E no programa de hoje nós vamos falar de uma profissão que é pouco reconhecida pela importância que tem dentro da nossa vida contemporânea. Nós vamos falar do químico. Dia 18 de junho foi o dia do químico, né? E aqui nós estamos recebendo a doutora Suzana Aparecida da Silva, ela que é presidente do Conselho Regional de Química da 16ª Região. Doutora Suzana, bem-vinda, grato pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço, né, pelo convite e da importância de fato que a gente tem de poder divulgar essa profissão, né, essa área da química que é muito importante sim para o nosso dia a dia. A doutora Suzana, ela falou para mim assim, eu estou presidente, eu sou professora, né? E aí muitas vezes a gente, quando olha para a química e pensa bacharelado, né? A gente pensa que o químico só vai dar aula, não que seja pouco, mas como se fosse a única opção do leque da profissão dar aula, né? E aí a gente sabe que não é bem assim. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como a química está presente no cotidiano das pessoas, né? Para que as pessoas percebam isso, né? Aonde está a química no meu dia a dia hoje? A química tem uma importância, né, imprescindível, mas a química está presente aí no nosso dia a dia desde o momento em que nós abrimos os olhos, né? Está presente no ar que respiramos, está presente nas nossas energias dispostas aí até para poder piscar, para poder caminhar, né? Porque todas as reações que acontecem no nosso organismo são processos químicos que acontecem, né, para a produção de energia, e o leque da química é de fato muito grande, né? Então eu sou química de formação. Eu sou licenciada em Química e também sou bacharel em Química. Então, é importante divulgar a amplitude da área, né? São inúmeros profissionais da Química que podem atuar em diversas áreas, não só para a formação de professor, que é importante, né? Então, a gente precisa formar professores de Química, mas também temos a formação dos pesquisadores, aqueles que irão desenvolver as pesquisas, né, na área, divulgar a ciência, assim como o químico industrial, que é aquele que vai poder lançar um produto novo no mercado. O engenheiro químico, né, então são várias modalidades. E como se isso também não bastasse, hoje nós temos vários profissionais da química. São aqueles que não são químicos de formação, mas eles atuam em atividade química. Que profissionais são esses? Os engenheiros de alimentos, né? Os tecnólogos em alimentos, os tecnólogos em gestão ambiental. Então, a área ambiental ela está contemplada com profissionais que atuam na área da química, a área de alimentos também, né, a área da mineração. Então, a ciência química ela é muito ampla e isso possibilita que a gente consiga ter profissionais, uma gama de profissionais muito grande atuando na área. Olha, a senhora falou uma coisa que eu achei interessante, quer dizer, quando a gente pensa na vida cotidiana, e eu estava aqui olhando para fora, né, a senhora falou, mas começa dentro, né? Sim. Reação do organismo é físico-química, é química, quer dizer, química. Então a gente começa desde a formação do ser, tem química. Desde a formação. Se a gente fosse olhar para trás, assim, dá pra gente marcar temporalmente, assim, quando que o homem começou a estudar a química como ciência? Porque se eu assim, olho um pouco para trás, eu vejo um pouco a física ali, não sei, na Idade Média talvez, um pouco antes, os astrônomos amadores já estudavam astronomia, que é uma ciência que, né, deriva da física. Mas e a química? Né? Nós estamos falando dos alquimistas lá, nós estamos falando desses grandes místicos, né, que estão lá atrás estudando isso. Tem um marco temporal que a gente pode olhar? A química desde a pré-história, né? Quando o homem na verdade ele divulgou o fogo, aquele ali, o processo de combustão, né? A combustão é um processo químico, então a gente já vem desde lá da pré-história, né? Então, assim, sou muito suspeita para dizer que a criação do mundo foi através do quê? De reações químicas. Né? Então, o metano lá no início, o hidrogênio, isso. Então, quer dizer, a condensação do carbono. Então, toda essa formação
Todas elas foram o quê? Reações químicas dirigidas, né? O universo é perfeito. No Brasil, essa data, 18 de junho, por que é escolhida como Dia do Químico? O 18 de junho é por conta da lei de criação, né, do Conselho Federal de Química e a lei que regulamentou a profissão. Então, os químicos hoje têm a profissão regulamentada por conta da lei. A Lei 2.800, ela é de 18 de junho de 1956. Então, é a lei máter dos químicos, né? A lei que criou o órgão de classe e regulamentou a profissão. Quando a gente olha, por exemplo, a história da humanidade, a gente vê, por exemplo, a disponibilidade de materiais. Os materiais não foram criados depois do homem. Teoricamente, está tudo junto, né? Só que o homem aprende a usar esses materiais dentro de um processo. Quer dizer, o que eu fazia com ferro há 1000 anos atrás, o que eu faço com ferro hoje, o que eu fazia com petróleo há 200, 300 anos atrás, o que eu faço hoje. Então, a química, ela auxiliou nesses processos de desvendar os materiais. Quer dizer, de certa forma, eu consigo entender melhor o uso que eu posso dar para aquilo e de que maneira ela continua fazendo isso hoje. A química, ela é de fato importante por conta da formação, né? Igual você falou, nós temos aí diamante é de formação, o grafite é de formação, né? O petróleo, ele foi formado há milhões de anos aí por um processo natural de decomposição, né? E tudo que é da origem natural, o químico, ele entra nesse processo de desenvolvimento até mesmo para poder utilizar desses recursos de forma sustentável, né? Então, há um equívoco muito grande de achar que o químico é o vilão da história, pela poluição que ambiental. é o responsável por toda a desgraça, né? E, de fato, não é isso, né? O químico, ele é um profissional do desenvolvimento, ele dá ciência, de saber buscar alternativas para explorar determinados materiais que hoje se tem uma abundância na natureza, mas esses dias aí podem estar contados se o uso de fato não for regulado, né? Por exemplo, para eu chegar no alumínio, o alumínio não é encontrado em natura, né? Não. É um processo que são dispendioso de energia, alto intensivo em energia, inclusive, isso, né? Então a gente tem minérios, né? De onde esse minério será tratado para que o alumínio de fato seja utilizado, né? A mesma coisa acontece com a nossa água, né? Nós temos uma quantidade de água disponível muito pequena, né? A parte maior da água, ela é subterrânea. Então, se a gente de fato não cuidar do ciclo natural que acontece, né, a gente vai chegar ao momento de fato da escassez. Mas há quem diga, por exemplo, que aí os químicos resolvem, né? Porque a gente vê o quanto de água tem no mar. Esse processo hoje ele é dispendioso demais, quer dizer, não dá para transformar aquela água numa água potável, mas com a evolução da química, da tecnologia, ou até a escassez da água que aumente o valor dela, vai justificar essa outra transformação, né? A senhora vislumbra isso? Quer dizer, é possível que a gente venha beber água do mar em breve? E aí breve eu estou falando de 20, 30 anos? Então isso é muito preocupante, né? E os profissionais da química, eles precisam, para colocar toda essa ciência em prática, de investimentos, né? Então, é necessário que se invista na ciência química. Então, esses investimentos são necessários para que esses profissionais, de fato, possam inovar, né? Então, a inovação tecnológica, ela está aí para isso. E esses profissionais precisam ter esse investimento, né, da tecnologia para que a gente possa vir a resolver problemas igual você está falando. Daqui 20 anos a gente pode vir a ter um problema muito sério e muito grave. Algumas regiões do planeta já vivem isso. Quer dizer, hoje milhões e milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Não tem. Que é uma coisa teoricamente impensável, especialmente no Brasil. Sim. Tirando o Nordeste, que enfrenta uma escassez considerável, né? Já
por conta do clima, que é um pouco inóspito a questão da caatinga, né? Mas São Paulo viveu recentemente uma crise grave. Eu quero saber em que medida a química hoje ela trabalha nessa nova organização da ciência. A que organização me refiro? Essa interdisciplinaridade, essa transversalidade. Quer dizer, nós tivemos com o professor Ailton Tereza aqui falando de nanotecnologia. Quer dizer, é a química conversando com a engenharia, com a física e com outras ciências. Em que medida hoje, por exemplo, o curso na universidade, ela trabalha essa interdisciplinaridade, essa transversalidade? O órgão de classe, ele tem um papel fundamental nisso, né? Porque como órgão de classe, ele regulamenta a profissão, né? E fiscaliza o exercício profissional. O que acontece é que o órgão de classe tem feito uma interação e uma articulação muito boa com as instituições formadoras, né, desses profissionais. Então, os currículos, eles passam a ser melhores discutidos. Então, o Conselho, ele tem contribuído nesse sentido com a instituição. Na hora de prover o seu projeto pedagógico de curso, também estar preocupados com o que esse profissional, no futuro, bem próximo, poderá desenvolver. Então, essa articulação entre o órgão de classe e a academia, ela tem acontecido. Tanto que as instituições que ofertam cursos superiores na área da química, ela tem cadeira no Conselho Regional de Química exatamente que é para fazer essa articulação, para que a gente possa discutir os currículos, né? Porque esses profissionais serão formados pela academia. Então, os currículos, eles precisam ser discutidos constantemente. E isso é muito bom porque a gente acaba tendo currículos bastante flexíveis, né? As mudanças, então as necessidades, como é o caso da nanotecnologia, que é algo novo, né? E que os currículos já estão discutindo. Contemplando. Né? Já está, por quê? Porque eu tenho um profissional que, ao sair da academia, ele já estará atendendo essa necessidade. O que a gente sente, nós tivemos aqui com a reitora já da UFMT, por exemplo, o que a gente sente é que ainda há uma certa resistência de algumas cadeiras, né, algumas cátedras, em fazer essa aproximação do conhecimento científico com o mercado. Né? Eles veem isso como... está vendendo a universidade e não entende que a realidade é que necessita, o profissional precisa estar encaixado dentro dessa realidade. Sim. E a ciência não pode estar desconectada da realidade também das pessoas. Quer dizer, a gente precisa fazer essa ponte, né? A gente precisa, isso é verdadeiro, viu, Cláudia? É algo, assim, muito importante, porque hoje nós temos instituições com missões diferentes, como hoje é o caso dos institutos federais, né? Os institutos federais, como eles atuam na área da tecnologia, os cursos são mais voltados para a tecnologia, mas isso não significa também que eles não tenham os cursos de engenharia, que não tenham o curso de licenciatura, mas a personalidade, a missão dessas instituições, elas são um pouquinho diferenciadas da universidade, né? Então, a parceria dos institutos também, ela é muito boa. Há uma complementaridade, né? Isso. E os institutos hoje, eles também já conversam melhor com as universidades, porque o instituto é muito novo, né? O Instituto, a lei de criação dos institutos é de 2008, então é uma entidade nova, né? E que precisava desse tempo de maturação entre universidade e instituto para que de fato a gente possa melhorar aí a educação no nosso país. O que falta hoje para a profissão, né, de química, para o químico ser reconhecido? Quais são os desafios hoje que o químico enfrenta no cotidiano? Quer dizer, o que o Conselho hoje, né, regional, está olhando com mais atenção e precisa estar tomando como prioridades nesse sentido? A gente tem feito um trabalho de empoderamento, né? A gente diz que o profissional, ele precisa se empoderar, ele precisa se posicionar, conhecer qual é a sua posição de fato no mercado, porque ele estudou para isso, então ele tem que ocupar aqueles determinados espaços no mercado. E a gente tem ainda uma dificuldade ainda grande, também começa na academia, que é com o conflito entre as profissões.
né? Então, hoje a gente tem outros órgãos de classe, de fato, que a linha é muito tênua entre, por exemplo, parece que não, mas isso acontece, entre a medicina veterinária e a química, com atuação em laticínios e frigoríficos, né? Então, isso para a gente é algo assim, bastante complicado em termos de profissão, mas é algo que já está sendo discutido, isso, e tem que começar na academia, para cada profissional também, quer dizer... Isso, entendeu? Então, tem esse conflito ainda, mas hoje é um desafio, né, para a química, de fato, poder deixar muito claro para a sociedade, para todos, onde de fato tem que ter esse profissional da química, onde tem que ter o profissional da engenharia, onde tem que ter o profissional da medicina veterinária. Então, e eu acredito que a sociedade, ela vai se dando conta disso, porque o nosso bem maior é a sociedade. Né? O que nós queremos, de fato, é garantir que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade. Então, a nossa preocupação é com a sociedade. E eu vejo que ela é uma grande parceira mesmo aí para que a gente possa fazer uma atuação mais efetiva no estado do Mato Grosso. A senhora acha que as pessoas têm a noção, não exata, mas aproximada, pelo menos, de que o investimento em química, em pesquisa, laboratórios, pode fazer a diferença entre importar produto acabado e desenvolver efetivamente tecnologia? Eu acho que consciências tem, tá? Isso é inerente. Porém, ainda no Brasil, isso é muito ainda amarrado, né? Só para você ter uma ideia, nós estamos importando uma tecnologia americana para a produção de álcool, não é? Então, nós estamos produzindo álcool a partir do milho com uma tecnologia americana. Então, quer dizer, ainda estamos longe de investirmos em tecnologia para que os nossos profissionais de fato possam atuar. Quais são as pesquisas, se a senhora tem de cabeça, assim, algumas, que você podia destacar dentro do estado de Mato Grosso ou dentro do Brasil, que você fala, realmente isso aqui faz diferença, isso aqui é importante, isso aqui está subvalorizado, deveria trazer isso para mais luz, né? Quer dizer, ter mais foco. Tem alguma que a senhora acha assim, que realmente vale a pena a gente olhar com olhos mais atentos? Sim, vale. Tem inúmeras pesquisas aí no Brasil todo, né, que vale a pena sim a gente olhar. Né? Tem pesquisas, por exemplo, acontecendo no norte do país, né, no Amazonas propriamente dito, que são pesquisas desenvolvidas para atender a área da saúde, né, que é tratamento de água para fim de hemodiálise. Então, é algo que no Mato Grosso, por exemplo, a gente nem se discute isso. Mas no país, nós já temos essa linha de pesquisa, né, de profissionais da química atuando na área da saúde. Né? Um outro trabalho muito significativo é no próprio Instituto, aqui em Cuiabá. Nós temos o professor Josias Coringa, que desenvolve no IFMT, né, ele desenvolve juntamente com os alunos processos para tratamento de efluentes. Né? Então, tem pesquisas sim. Né? A minha pesquisa mesmo de doutorado foi exatamente para utilizar geotextos para minimizar o impacto causado pelo chorume. Né? Então, assim, tem inúmeras pesquisas no país sendo desenvolvidas e precisando de incentivo tecnológico para que a gente, de fato, possa estar fazendo a diferença. Lá eu conheci uma tecnologia de geomembrana, justamente com essa pesquisa que a senhora desenvolveu, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Um trabalho muito legal, que é para captação do metano, né? Uma geomembrana que você evita a emissão do gás metano e faz essa captação e ainda gera energia com aquele gás capturado. Ou seja, você vende pelo RED+, eles faturaram acho que 15 milhões de euros vendendo a não emissão e ainda faziam a energia do... E ainda faziam a energia. Muito interessante. Então, assim, tem
Tem muita coisa interessante, tem muitas linhas de pesquisas e que a população precisa de fato conhecer. Que bom. Bom, eu estou conversando aqui com a doutora Suzana Aparecida da Silva. Infelizmente, a gente está chegando aqui já no final do programa. A doutora Suzana, ela é presidente do Conselho Regional de Química da 16ª Região, é professora, doutora. Eu queria deixar a palavra aberta, assim, o microfone, para a senhora dar um recado final, as considerações. Então eu quero aproveitar aí e mandar uns parabéns a todos os profissionais da Química pelo Dia Nacional do Químico, que são profissionais guerreiros e que são profissionais que com certeza farão a diferença no país, com pesquisas, de forma ética, profissional, atuando não só no estado do Mato Grosso, mas em todo o território nacional. Grato, doutora. Grato a você. Obrigada. Que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui é levar informação de qualidade, que pode fazer a diferença no seu dia a dia. Esse programa fica por aqui, mas continue atento à nossa programação. Fiquem com Deus e até a próxima.